Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Podem sentar, meus amados irmãos. Glória a Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos dá esse privilégio, essa alegria de estarmos mais uma vez na casa do Senhor para juntos glorificarmos o seu nome. A Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Alegria em estar com meu amigo, pastor Joel, a sua esposa, irmã Rose, esta igreja, todos os obreiros. Deus abençoe a calorosa recepção desde a chegada. Eu e pastor Joel, nós caminhamos um bom tempo junto, como auxiliares de pastores, né? Tudo quanto é aniversário, estava lá eu e o Joel esperando a janta, né? Glória a Jesus! Nós éramos por muito tempo representantes, né, dos pastores setoriais, até que Deus achou graça e nos colocou também para fazer a sua obra. Eu, por muitos anos, por 20 anos, pastoreei ali na cidade de Francisco Morato, e agora, por misericórdia de Deus, estamos ali representando o nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor vice-presidente Wellington Costa Júnior, ali na cidade de Jarinu, uma cidade um pouco diferente. Joel esteve comigo ali, é uma cidade do interior. Um dia vocês estejam lá conosco, marcar uma caravana para vocês estarem lá. É uma cidade muito boa, né, irmã Rose? Uma cidade muito acolhedora. E assim é todo lugar onde há um povo de Deus, um povo que vai morar no céu. Glória a Jesus. E sem demora, nós queremos entregar uma palavra, né? E é muito fácil, irmãos, porque quando somos crentes, né, nós falamos daquilo que nós vivemos, daquilo que nós dominamos, né? E você não precisa inventar muita coisa para falar a palavra de Deus. Nos tempos modernos, começam a dar nomes a sermões, começam a fazer tantas coisas, mas é só lembrar daquilo que aprendemos com os nossos avós, que aprendemos com nossos pais, da simplicidade que há na palavra de Deus, não é? E quando o pregador começava, ele já começava cantando assim: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Quer ver como a igreja sabe? Sim. Vamos de novo? Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. E a partir de quando ouvíamos alguém começar uma ministração e falar desta maneira, cantando este louvor, nós já nos desarmávamos, não é? Nós já ficávamos tranquilos, porque tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos nesta noite é ouvir a voz de Deus. E o que vier de Deus, nós estamos prontos para receber, estamos prontos para absorver, estamos prontos para aplicar na nossa vida, porque viemos aqui nesta noite com um único propósito: ouvir a voz de Deus falar conosco. Bem certo que desde o começo deste culto, esta voz poderosa já tem falado conosco. Ela tem falado através dos louvores da harpa, ela tem falado através dos louvores de cada irmão. Eu mesmo ouvindo aqui os varões cantar, quando eles disseram assim: vou deixar na cruz tudo o que passou, Deus começou a falar já no meu coração. Como é bom colocar tudo aos pés da cruz, como é deixar tudo aos pés da cruz, como é bom colocar tudo para trás, porque às vezes nós viemos para o culto de Santa Ceia carregando uma bagagem no nosso coração, carregando tantos sentimentos, em especial nesses últimos dias de tanta artificialidade. Como assim, pastor? Verdade, o mundo está se tornando artificial. Parece que as pessoas são de plástico, parece que as pessoas não são mais de verdade. Esses dias, pastor Joel, ao ir numa congregação, não é o nosso modelo do Belém, eu falei para o irmão assim: olha, dá uma olhada para o irmão do lado aí e presta bem atenção para ver se ele não é um crente reborn.
Ele falou, mas como assim? Eu sabia que tinha bebê reborn, né? Para quem não sabe, bebê reborn é aqueles bebezinhos que inventaram agora, uma maluquice aí desse povo, não é? É uns bebês que parecem de verdade, eles têm cílio de verdade, e o olho brilha, e a boquinha de verdade, e aí tem gente já pegando lugar na fila do banco com um bebê desse, e aí parece que teve até um pastor aí, coitado, que passou um certo constrangimento, porque alguém levou um bebê desse para ser apresentado. Aí eu falei, mas será que tem crente reborn? É capaz que tenha, mas como que é o crente reborn? Ele não dá glória, ele não dá aleluia, ele não adora, ele não está no culto, ele não chora, ele tem o olho seco, ele nem sabe o que ele está fazendo aqui, ele não veio, ele não está no culto ainda. Mas se você não é reborn, dá um glória a Jesus, porque você veio aqui para adorar ao Senhor Jesus. Eu estou vendo que tem crente de verdade aqui, eles não são reborn, eles estão vivos, eu estou vivo e você está vivo, aí dá um glória a Jesus aí. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu nem sou pregador, hein? Já dava até para fazer pose para foto, já não dava não, Joel? Aleluia, daqui a pouco eu vou fazer assim, ó. Fazer uns negócios assim, glória a Jesus, né? Nós que somos pastores de setor, nós estamos gastados, não é? Em congregação, então a gente não tem muito essas manias, mas é verdade, irmãos, há uma certa artificialidade no ar, até nos sermões, não é? Os sermões já são de ChatGPT. O que é isso, pastor? Os camaradas escrevem um negócio lá, o sermão sai pronto já, não é? Mas ainda há aqueles que buscam na presença de Deus, ainda há aqueles que buscam em oração, há aqueles ainda que buscam ouvir a voz do Espírito Santo. E eu sei que você está aqui pedindo para Deus num tempo muito curto, porque eu falo rápido, falo curto, mas falo com objetividade. Eu não vou tomar o teu tempo, entregar somente aquilo que Deus colocou no meu coração. E neste tempo, Deus me deu uma palavra muito simples, que está lá em Romanos capítulo 12, e o verso de número 9 em diante. Bem certo que se nós formos discorrer de uma maneira bem explicativa, o sarrafo desce nesse capítulo, não é? Aleluia! Porque ele começa já dizendo lá no primeiro versículo, quando eu falo de originalidade, de estar vivo, ele diz assim, no verso 9 do capítulo 12 de Romanos, o amor não seja fingido. Ih, pastor, mas começou assim? Está lá escrito, né? Então, se o meu amor não é um amor fingido, ele é um amor autêntico, porque o amor fingido ele é artificial, ele é produzido de uma maneira que não faz a gente sentir um calor no coração, que não faz a gente chorar de alegria, que não faz abraçar o nosso irmão de verdade. Aquele que ama de maneira artificial, dá aquele paz do Senhor de ponta de dedo, né? Paz, nem sai o Senhor, né? É aquele paz, né? Mas o camarada, quando é crente, ele já fala assim, paz do Senhor, meu irmão, como você tá? Oh, glória a Deus, que bom que você veio nessa ceia, que bom que nós estamos aqui, é sinal que você venceu, é a sexta ceia do ano de 2025, já faz 6 meses que esse ano começou, e o meu amor por você continua, eu continuo te amando, meu irmão, eu continuo te amando, e Jesus continua nos amando muito mais, e nós continuamos na presença de Deus, e nós continuamos cheios do Espírito Santo. Como é bom estar aqui, é um amor verdadeiro, é um amor real que faz isso. E ele diz assim, olha, então você começa a aborrecer o mal, e vai se apegando ao bem, vai se apegando ao bem, porque tem pessoas que se apegam a coisas ruins, não é? Sabe aquela pessoa que tudo para ela é ruim, não tem nada bom, não tem notícia boa, não tem coisa boa, tudo dela parece que é uma encrenca, ela vive em confusão. Você encontra lá pela manhã e fala bom dia, por quê? Bom dia por quê? Parece que ela tem que ser sempre séria. Pastor, mas o senhor não é sério? Eu tento, eu tento. E eu lembro, até me permite contar aqui um pedaço do meu testemunho. Eu lembro que quando eu já era menino na escola dominical, porque eu não fui outra coisa a não ser de ser crente, eu nasci em 1972 na freguesia do Ó, e eu fui criado na igreja. Minha tia era missionária, chamava-se missionária Marlene de Oliveira, pregou muito nesse país, foi do Portas Abertas, ela era do Ministério de Madureira, então eu fui criado por ela, aprendendo na Bíblia, ensinado desde os princípios. Com 5 anos de idade eu já li a Bíblia, e com 9 anos de idade nós já estávamos no Carandiru, fazendo evangelismo dentro da cadeia. O meu avô já estava no Glicério, eu com ele entregava os panfletos ali no Glicérios nordestinos, chegando em São Paulo, e nós evangelizando a Deus, entregando a palavra de Deus. Então conheci esse evangelho desde menino, mas nós éramos uma família muito alegre,
Uma família muito brincalhona, eu cresci brincando. E quando eu cheguei no patamar de me tornar um obreiro, eu falei, meu Deus, e agora? Será que brincando assim, será que sorrindo assim, eu vou poder ser um diácono? Eu serei um presbítero, eu serei um evangelista, eu serei um pastor, e o pastor me separou para ser professor da escola dominical. Pastor Eliel Ferreira, em saudosa memória, que foi pastor de Jabuticabal. E ele me colocou ali, e eu falei, não, agora eu vou me tornar um cara sério. Eu comecei a falar mais baixo, porque eu falo muito alto. Eu comecei a falar mais polido, comecei a falar mais baixinho, comecei a ficar mais quietinho. Me tornei uma pessoa, paz do Senhor, irmão. Como vai o irmão? Sabe aqueles irmãos? Aleluia, né? Sério. Só que alguns amigos começaram a se afastar de mim. E outros amigos foram se afastando, porque eu fui mudando a minha identidade. Eu fui deixando de ser quem eu era para Deus. Eu fui deixando de ser quem eu era para mim mesmo. Eu fui deixando de ser quem eu era para minha família, para me tornar um modelo de alguém que eu queria ser para os outros. E aí no meu trabalho também as pessoas começaram a notar essa diferença. E no trem, porque lá Francisco Morato a gente trabalhava pregando trem, e o convívio do dia a dia acontece no trem. E lá no trem também isso ia acontecendo. E eu fui perdendo amigos. E já passava um mês com aquela seriedade, eu estava muito triste, aquilo começou a me dar uma pequena depressão. Mas certo dia, num culto como esse, um irmão já em saudosa memória começou a cantar um hino. Lá no fundo ele começou a cantar assim: quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão. Ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não há mais solução. Teu Senhor estende a sua mão. Ô meu irmão, quando esse hino estava cantando, eu comecei a chorar. Eu falei, é assim mesmo, Jesus. Eu quis mudar quem eu era, mas é o Senhor que tem que me formar, é o Senhor que tem que me transformar. Não adianta eu fazer isso de modo artificial. E a partir daquele dia eu comecei a me jogar, a me lançar nas mãos do Senhor, e falei, Senhor, cumpre em mim o teu querer, faça em mim a tua vontade, molda-me conforme o teu querer e a tua vontade. E o ministério começou a progredir, e eu avancei na palavra do Senhor, eu avancei no ministério da palavra, eu avancei na oração, no jejum, na consagração, na comunhão. Sabe o que aconteceu? O amor se tornou verdadeiro, ele não era mais um amor fingido. Eu comecei a amar cordialmente os meus irmãos, eu comecei a viver o verdadeiro amor fraternal. Ó Deus falando com você nesta noite. Aleluia. Porque o crente, verso 12 vai dizer deste capítulo, que ele precisa ser alegre. Porque ele diz assim: alegrai-vos na esperança. Há uma esperança para você, há uma esperança para mim, há uma esperança para nós. Alguém realmente é uma preocupação para todos nós com os dias que se passam daquela guerra. Há uma guerra nesse momento, pessoas estão morrendo, bombas estão voando para todos os lados. E alguém, ai meu Deus, mas Israel, nós temos que orar por Israel, a palavra de Deus nos orienta, mas o nosso coração está no céu. A nossa esperança é que ao estrugir da trombeta o céu se abra, aleluia, e nós estaremos cantando naquele lindo coral. Há uma esperança melhor para você, então comece a se alegrar, porque o corinho que eu aprendi de criança na igreja dizia: não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus, não pode ser triste o coração que ama Cristo, não pode ser triste o coração que ama Deus. O quê? Aí, ó. Não pode ser triste o coração que ama Deus, por isso eu canto. Não pode ser triste o coração que ama Deus. Você não pode andar triste.
Você não veio aqui nessa noite para sair triste. Você não veio para sair daqui derrotado. Você veio aqui para sair fortalecido, alimentado, abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai em oração. Pastor, mas está difícil. Não tem problema, o 13 tem um remédio. Comunicai ao santo as suas necessidades. Aleluia. Segui a hospitalidade e seja um abençoador. Abençoai os que vos perseguem. Ô pastor, mas aí é difícil. Mas é porque você não é artificial. Nós não andamos no segundo este mundo. Nós não somos parecidos com este mundo. Nós não pagamos mal por mal. Nós não andamos por aí arrumando briga em fila de banco. Nós não andamos por aí arrumando briga com o irmão de igreja. Nós não andamos por aí brigando com o pastor, brigando com o presbítero, brigando com a irmã. Não andamos por aí... Ô irmão, pelo amor de Deus, minha filha faz medicina veterinária. Ela me falou do nome de um trem. Falei, filha, por que os Zé põe aquele colar no pescoço do cachorro? Ela falou que aquilo ali chama-se colar elisabetano, é o nome daquele trem. Falei, por que põe? Falou, pastor, quando estão se coçando, eles querem se morder. Aí põe para proteger. Falei, tem que pôr, em alguns crentes tem que pôr isso. Ela falou, eu falei, sério? Ela falou, sério, porque eles que querem morder alguém, que arrumou alguém. Mas quer arrumar uma encrenca, irmão. Segura aí, irmão, não sou daqui mesmo. Depois o pastor que resolva. Aleluia, eu estou na direção do Espírito Santo. Eu estou entregando o que Deus está mandando entregar. Para de querer morder os outros, irmão. Aleluia. Irmão, a tua fala tem que ser uma fala doce. Ai, não... é mesmo, Jesus? Meu Deus, Deus me coloca no... Ah, meu Deus do céu. A Lucy já está até olhando para minha cara, que ela me conhece, o marido dela, né? Porque tem crente, irmão, que a palavra dele é doce. É doce, é gostoso ouvir. Mas tem palavras, irmão. A cobra faz um som. Você sabe qual que é o som da cobra, pastor Joel? Ela não fala, ela sibila. O som da cobra, o cachorro late, o gato mia e a cobra sibila. Meu irmão, quanto está entendendo aí o que está acontecendo? Quanto está entendendo o que está acontecendo? Dá para dar uma glória aí, irmão? Aleluia! Vai ter com Deus, irmão. Vai ter com Deus, é sim, não, não. É hora de rever esse conceito. As suas palavras têm que ser de bênção. Aleluia! Você é um pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. A nossa religião, a nossa fé, aleluia, fala sobre isso. Quando você anda por Israel, eu tive o privilégio de estar lá em março de 2023. Quando você começa a perguntar para aquelas pessoas sobre o que eles pensam de Jesus, eles entendem Jesus como um baderneiro. Eles não querem dar o título de profeta. Eles entendem, mas por quê? É porque ele fala coisas que mexem com as pessoas. Ele transforma as pessoas, ele transformou o judaísmo, ele mexeu com Israel. Até hoje vocês estão aqui. Mas tudo bem que eles ficam pegando os dólares da gente quando a gente vai lá, né? Em meia guerra eles querem nosso dólar. Aí você quer dizer o que com isso, pastor? Que você, meu amado irmão, é um agente transformador na vida de alguém. É o teu testemunho, é a tua palavra, é o teu gesto. Você é um abençoador, está aqui na palavra. E você precisa começar a abençoar mais pessoas. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E Ele requererá de nós o nosso papel de crente. Aleluia. Porque senão eu me torno um crente formal. Um crente de Santa Ceia. E como é o crente de Santa Ceia? É aquele quase um crente católico. Mas como que é o crente católico? É aquele católico do domingo que escolhia a melhor roupa, esperava o domingo, porque no domingo ele tinha que pôr a roupa para ir para a missa. Porque quando eu era criança, eu lembro que na semana da ceia, meu Deus do céu, era uma semana, minha avó falava, cuidado meu filho, a semana da ceia. É a semana com o inimigo mais atenta. É a semana que querem roubar a sua fé.
O inimigo está querendo roubar a gente todo dia, quer derrubar você todo dia, está colocando laço todo dia, ele anda ao derredor, querendo tragar, querendo roubar, mas maior é o que está conosco do que está no mundo. Ele não vai te derrubar, ele não vai te colocar pelo chão, porque ele é maior, ele é maior. Então alegre-se com os que se alegram nesta noite. Aleluia! A palavra de Deus para você nesta noite é uma palavra sobre alegria. É uma palavra para rever conceitos. É uma palavra sobre unanimidade. 16 vai dizer: sede unânimes entre vós. Sede unânimes. Não é à toa que a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ainda é, por mais que não queiram, a maior igreja do Brasil. Aleluia. Ainda é. Mas por quê, pastor? Porque nós somos unânimes. Um só povo, um só Deus, uma só palavra. Aleluia. É um princípio único. Essa unanimidade envergonha o inimigo. A coisa que mais me alegra nessa vida é dar um nó no cérebro do inimigo. Como assim, pastor? É dar um nó no cérebro do inimigo. Ele espera uma coisa de você e você faz outra. Como eu disse, não vim aqui para contar o meu testemunho, mas eu tenho 52 anos e quando eu nasci, com 6 meses de idade, a minha mãe foi expulsa de casa e morou comigo debaixo da Ponte da Lapa. Pastor, e depois? E depois passou mais um tempinho, eu fui jogado para lá e para cá. E eu cheguei a morar nas ruas de Osasco e catar papelão. E aí, pastor? E aí, qual que é o problema? O senhor tem revolta? Revolta quem está catando papelão. Eu estou na igreja, estou na Vila Inhocuné, estou aqui vestido de terno e gravata, salvo, pecado perdoado, nome escrito no livro da vida. Lá tenho eu tempo de pensar em quem me fez mal. Eu só quero orar por essas pessoas. Eu só quero orar para olhar para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. O que Deus está dizendo para você: para de viver de passado, para de remoer coisas passadas, para de reclamar de histórias passadas. Olha para Jesus, olha para Jesus. Ele está aqui nesta noite. Ele tem algo grande para a tua vida, ele tem algo novo para a tua vida, mas você precisa se desapegar do passado. Precisa se desapegar de algumas coisas, porque fica remoendo, irmão. Não porque o pastor é antigo, não porque a igreja é antiga, porque o grupo antigo, porque esse louvor, e fica remoendo, sabe, irmão? Tem pessoas que não tem tempo de pensar em coisas boas, porque a mente está ocupada com coisas ruins. Mas o Senhor vai nos orientando: alegre-se, alegre-se, seja unânimo, aleluia. Não ambicione as coisas altas, mas acomodai-vos, sabe? Acomodai-vos. Aquele momento em que você está batendo cabeça, aquele momento que você está correndo de um lado para o outro. Tem horas, irmãos, que basta um sonho e você tem a solução para todos os teus problemas. Basta uma orientação de uma irmã, basta um conselho do pastor, basta um versículo bíblico, basta um louvor. E a gente correndo atrás de banco, correndo atrás de agiota, correndo atrás de empréstimo, correndo para vender o carro. Você não vai vender nada, irmão. Aleluia, quieta, acomode-se. Você serve a um Deus vivo e poderoso. Você não será envergonhado. Eu tenho uma palavra de Deus, já começo a encerrar nesta noite. Você veio para envergonhar e não para ser envergonhado. Aleluia, é noite de Santa Ceia. E eu nem olhei para o esboço, nem vou olhar, vou continuar aqui. Porque eu estou encerrando e vou entregar o que Deus me deu aqui, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, mas como que é isso? Eu vou pulando os versículos e eu quero chegar lá no 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Ai, pastor, é para ceia isso? A minha época, eu sou um velho novo, né? Porque eu sou um novo velho, né? Eu conheci Paulo Leivas Macalão, pasmem vocês, né? Porque nós tínhamos uma obrigação de ir para o Rio de Janeiro, a gente ia lá naqueles anos e minha avó falava: aquele ali é o Paulo Leivas Macalão. Então, eu conheci tudo isso, então eu peguei essas ceias de quando todo mundo tomava num cálice só, e eu era pequenininho, e eu ia para a igreja e ficava no cantinho, porta fechada. E a minha família, a família Oliveira, na freguesia do Ar, uma família muito grande. Por que você está falando isso? Era uma vergonha, mano. Eu passava muita vergonha, porque na hora de
antes da ceia, quem tiver com problema com o seu irmão, quem estiver com mágoa do seu irmão, quem teve problema na semana, vem à frente. Metade era minha família. E eu ficava ali envergonhado, né? Metade era minha família. Quero pedir perdão para o pastor Joel, porque eu pensei mal. Os irmãos pediam perdão porque pensou mal de um irmão. Agora você está falando mal do teu irmão a semana inteira e vai tomar ceia, irmão. Aleluia! Aleluia! Eita Deus! Era massuriana, aramana. Eita Deus! Com Deus não se brinca, as coisas de Deus são sérias. Ele não mudou. Aleluia! Sinto graça de Deus aqui, irmão. Como? Como não valorizar a ceia? Não, mas... E fica guardando, irmão, aquele monte de sentimento, carregando um peso, um fardo para cima e para baixo, andando até curvado e deixando de ser abençoado. Mas nesta noite Deus quer te abençoar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Algo novo Deus quer fazer nesse setor. Deus quer começar uma nova fase aqui, pastor Joel. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, mas qual que é o mistério? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Dá de comer para o teu inimigo. Meu Deus, pastor, mas dá de comer, não dou nem para os amigos, pastor. Que nem os amigos chamam uma jantinha, né, um almocinho. Uma esfirra lá em casa, nunca mais, né, irmão? Aleluia, nem um churrasquinho, né? Nada, nem uma Coca-Cola. Aí vai chamar o inimigo se não chamar o amigo, né, irmão? A irmãzinha falou, fala a Deus, quanto tempo Joana não me chama, aleluia. Se tiver sede, dá de beber, agora é só convenção, aleluia, glória a Deus. E aí o verso vai dizer assim, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. E aí, terça-feira, no culto de ensino lá em Jarinu, o irmão estava pregando sobre isso e a gente ficou debatendo em cima desse brasas sobre as vossas cabeças, brasas vivas, vencendo o mal como o bem. Eu começo a encerrar. Brasas. E na nossa versão revista e corrigida, que é o que mais usamos no Belém, está escrito brasas sobre a sua cabeça. Mas quando você avança um pouco nesse versículo, você vai ver na nova versão transformadora e na nova versão internacional, e buscando nos originais também, que o que ele está dizendo é brasas sobre a cabeça dele. Dele. Claro que isso tem uma relação com uma tradição egípcia de carregar bênçãos na cabeça, e tem várias tradições, mas nesse específico eu fui muito longe para pesquisar isso. É brasas sobre a cabeça deles. Pastor, me ajude a entender o que o Senhor está trazendo da parte de Deus nesta ceia, nesta noite. Deus está querendo dizer para você o seguinte: não é sobre você, é sobre eles, mas sendo sobre eles, é sobre você. Pastor, mas como que é? Fala de novo. Não é sobre você, é sobre eles, mas sendo sobre eles, é sobre você. Vós sois cartas escritas por Deus e lida pelos homens. Alguém que diz assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, que eu cuido da minha vida, o importante é cada um cuidar da sua vida. Ah, meu irmão, isso é dito do mundo, é dito da internet. Você faz parte da comunidade dos santos. Você faz parte da eclésia. Se fosse para cada um cuidar da sua própria vida, o versículo não nos iria comunicar aos santos as vossas necessidades. Se fosse para cada um cuidar da sua vida, não haveria um corpo, não haveria membros desse corpo. Se fosse para cada um cuidar da sua vida, nós não precisaríamos ter comunhão um com os outros. Não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina é amar uns aos outros como eu vos amei. Aleluia!
Esse é o ensino. Glória a Deus. Mas quando Paulo pega esse provérbio, porque esse mesmo verso 20, ele está linkado em provérbios de número, eu até anotei, 25, provérbios 25, 21 e a 22 você vai ter essa mesma frase. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo para você, olha, desde o verso 9, quando você começa a viver um amor verdadeiro, o amor ágape, o amor de crente, um amor que ama o seu irmão não pelo carro que ele tem, um amor que ama o seu irmão não pelo dinheiro que ele tem, não pela casa que ele mora, não pela roupa que ele usa, não pelo lugar, pelos amigos que ele tem, mas ama o teu irmão de verdade, ama o teu irmão porque ele é o teu irmão e você vai morar com ele no céu, aleluia. Quando você começa a viver este amor, quando você começa a se alegrar e ter uma alegria verdadeira daqueles que mesmo sem dinheiro, mesmo em crise financeira, porque é alegre quando está tudo bem, mas passa o primeiro vento, já cai o beiço, como dizia minha avó. Passa o primeiro vento, já fica triste no canto porque perdeu o cargo, porque perdeu a congregação, porque perdeu a regência, porque não vai dar aula nessa semana, porque o hino do grupo A ficou mais bonito que o grupo B. Meu amado irmão, não tem hino mais bonito, tem hino, tem louvor a Deus, quem recebe é Deus, aleluia, é para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ora e cantará mais. Quando eu começo a me alegrar de verdade, não tem picuinha que me tira do culto, não tem tristeza que me rouba a minha alegria. Eu dou glória a Deus com dinheiro, sem dinheiro, aleluia. Eu dou glória a Deus em todo tempo. Eu choro de alegria na presença do Senhor. Eu vivo o verdadeiro evangelho. Quando isso começa a acontecer na minha vida e eu começo a perseverar, eu deixo de ser alguém que, além de ser abençoado, eu começo a ser um canal de bênção. Eu começo a abençoar os outros. Aleluia, Deus sobeja na minha vida. E eu já abençoo até os meus inimigos. Eu abençoo aquele que me fez mal. Eu abençoo aquele que me caluniou. Aquele que me deu calote. Eu vou lá e empresto, abençoo, ajudo. Eu vou na casa dele, mas ele nunca veio na minha casa. E quem disse que é uma competição? Quem disse que é uma competição? Eu não vou na casa dele, ele nunca veio na minha casa. E quem disse que é uma troca? Cada um dá o que tem, da boca fala aquilo que está cheio o coração. O que tem aí no teu coração, meu irmão? Aleluia, aleluia. E lá fora, o teu parente que saiu da igreja ferido, lá fora o teu marido que está afastado, o teu filho que está brigado, o teu vizinho, o teu patrão começa a olhar e fala, meu Deus, eu estou fazendo mal, ele está fazendo bem. Eu estou desprezando e ele está me amando. Eu estou fazendo só coisas ruins e ele continua me amando. Eu estou desprezando e ele continua me amando. Eu estou abandonando e ele continua me ligando, mandando um zap, mas meu Deus do céu. Ai, ele começa a esquentar a cabeça dele. A cabeça dele começa a esquentar, Joel. Sabe o que está acontecendo? Você está acumulando brasas na cabeça dele. O teu testemunho está acumulando brasas na cabeça dele. A tua fé está acumulando brasas na cabeça dele. Chega uma hora que ele fala assim, eu vou lá entender o que é isso. E ele vai vir aqui, aleluia, entender que graça é essa, que alegria é essa, que comunhão é essa, que faz a cabeça da gente esquentar e o coração arder. É a presença de Deus na nossa vida. Eu encerro com uma palavra para você. Vamos acumular. Bora esquentar a cabeça dos outros. Porque o negócio não é esquentar a nossa, não. A nossa já está limpa, coração limpo, alma limpa, mente renovada. Porque você tem o Espírito Santo de Deus no teu coração. Ele levou todos os teus pecados para o mar de esquecimento. Aleluia, ele limpou a tua alma. Oh, glória a Deus. A palavra Paulo diz assim, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se não vive mais você, porque o comportamento do passado ainda te pega? Não, irmão. Joga isso fora, põe isso de lado. Ah, mas ele tem que pedir perdão para mim.
É mesmo? Por que que ele tem que pedir perdão para você? Porque ele te magoou, irmão. E como que vai ser esse perdão? Ele tem que vir aqui, pastor, na frente da igreja. Ele tem que chegar assim e falar assim, eu quero pedir. É assim? Como que Deus fez com você? Ele te chamou na frente de todo mundo, ele te humilhou. Como que foi que ele te perdoou? Ele mandou colocar no outdoor no centro da Vila Inhocuné. Olha, foi assim. Como que foi? Não foi, irmão. Você fez um gesto, você se humilhou e ele te perdoou. Perdoe, 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 perdoe nesta noite. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu não quero tomar o tempo. Deus já falou, se eu falar mais é da carne. Eu já entreguei tudo na direção de Deus. Eu entreguei na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo falou no teu coração nesta noite. Aleluia. Coloca tudo aqui. Se eu soubesse cantar, mas eu sei que a frase do hino diz assim: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser ele controlar, só então tu verás. Oh glória, oh glória. Quantos querem entregar tudo ao Senhor? Quantos querem entregar? É noite de ceia, é noite de comunhão, é noite de alegria, é noite de perdão, é noite de arrependimento. E o negócio não está com você. Vamos acumular brasa na cabeça deles. O inimigo achou que você era um derrotado, mas você é um vencedor nesta noite. Aonde estão os vencedores aqui? Você está aqui? Você está aqui? Eu posso orar, pastor Joel? Eu posso orar? Fecha os teus olhos. Senhor Deus eterno Pai, oh Deus, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço porque colocaste em nós um novo coração. Pai, eu estendo as minhas mãos sobre os teus filhos que vieram aqui nesta noite.